Já imaginou viver uma vida onde nada mais pode te ferir? Uma vida onde o medo, as dúvidas e até os desafios mais sombrios não têm poder sobre você? Parece impossível, não é? Mas a verdade é que a Bíblia revela princípios que, quando aplicados, transformam completamente a maneira como enfrentamos as adversidades. Esses ensinamentos não são apenas palavras bonitas, são armas espirituais, chaves que abrem portas para uma existência de coragem, propósito e segurança. Muitas vezes nos sentimos presos por medos invisíveis, paralisados diante de incertezas ou consumidos por feridas emocionais que parecem não cicatrizar. Talvez você esteja enfrentando algo assim agora, mas e se eu te dissesse que há um caminho para superar tudo isso? Que a resposta está na sabedoria divina, nos exemplos poderosos que atravessaram gerações e ainda têm o poder de mudar vidas hoje. Esses princípios são como um mapa, guiando-nos para a verdadeira liberdade e paz. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é um manual de vida. Dela saem histórias de homens e mulheres que enfrentaram o impossível e venceram, porque descobriram o segredo de confiar plenamente em Deus. Eles aprenderam a viver com força e coragem, a vencer o medo e a encontrar paz em meio às tempestades. E o mais incrível, esses mesmos princípios estão ao nosso alcance, prontos para nos conduzir a uma vida inabalável. Se você está buscando respostas, força ou até mesmo um novo propósito, este é o momento de se abrir para o que a palavra de Deus tem a oferecer. Mas atenção, essas lições não são apenas para serem ouvidas, elas precisam ser vividas. Prepare-se para descobrir verdades que talvez ninguém tenha te contado antes. Vamos juntos explorar esses 15 princípios e desbloquear um novo nível de entendimento e confiança naquilo que Deus tem reservado para você. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar nos comentários seu nome e de onde está assistindo. E vamos para o vídeo. Primeiro princípio: a autoridade espiritual que Jesus nos deu. Jesus nos chamou para uma vida de autoridade, não de medo ou submissão às forças que buscam nos oprimir. Em Lucas 10:19, ele declara: Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Essas palavras não são apenas simbólicas, mas uma verdade concreta para aqueles que caminham com Cristo. Imagine o impacto dessa declaração. Um poder espiritual que nos capacita a vencer os desafios mais ameaçadores, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Essa autoridade foi demonstrada de maneira impressionante quando Pedro andou sobre as águas. Ao ser chamado por Jesus em meio à tempestade, Pedro experimentou o impossível. Mateus 14:28-31. No entanto, o momento em que ele tirou os olhos de Cristo e olhou para as ondas foi quando começou a afundar. Isso nos ensina que o foco em Jesus é essencial para exercermos a autoridade que Ele nos deu. Na prática, manter os olhos em Cristo significa priorizar a oração, a leitura da palavra e uma vida de obediência, mesmo quando as circunstâncias tentam nos distrair. Jesus nos capacitou a enfrentar adversidades com coragem sobrenatural. Assim como Pedro, muitas vezes somos chamados a sair do barco, a zona de conforto e caminhar pela fé. Um exemplo prático seria confrontar um medo ou desafio específico. Está com medo de falar em público? Lembre-se de que Cristo lhe dá a força necessária. Diga: Senhor, se for da tua vontade, capacita-me. Ao dar o primeiro passo, você verá como Ele age através de sua fé. Essa autoridade espiritual também nos equipa para resistir ao mal. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Com isso, fica claro que a autoridade que Jesus nos deu é uma ferramenta indispensável na batalha contra o medo, a dúvida e as forças destrutivas.
É como receber uma armadura celestial que nos protege e nos prepara para avançar. Mas como vivenciar essa autoridade no dia a dia? Uma maneira prática é declarar a palavra de Deus em voz alta, como Jesus fez ao ser tentado no deserto. Ele respondeu ao inimigo com as Escrituras, mostrando que o poder da palavra é maior do que qualquer ataque. Escolha um versículo que ressoe com sua situação atual e declare-o com confiança. Por exemplo, se estiver enfrentando ansiedade, diga: "Não temas, porque eu sou contigo." Isaías 41:10. A autoridade de Cristo não é algo reservado para momentos de crise, é um estilo de vida. Quando entendemos isso, nossa postura muda. Caminhamos com mais confiança, sabendo que estamos revestidos de poder divino. Essa confiança não é arrogância, mas uma certeza de que não estamos sozinhos. Assim, cada passo que damos se torna um testemunho vivo da presença de Deus em nós. Esse chamado à autoridade é um lembrete de que a vida cristã não é passiva. É um convite para andar em coragem, fé e ação. E ao entender a verdade que liberta, mergulhamos em uma jornada ainda mais profunda com Cristo, como exploraremos no próximo tópico. Segundo princípio, a verdade que liberta. A verdade é o alicerce da liberdade. Em João 8:32, Jesus disse: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Essa declaração é mais do que uma frase célebre, é uma chave espiritual para romper as correntes que nos prendem ao medo, à dúvida e à opressão. A verdade que Jesus nos apresenta não é apenas um conceito intelectual, mas uma experiência viva que transforma o coração e a mente daqueles que a abraçam. Imagine a cena de Jesus diante de Pilatos pouco antes de sua crucificação. Mesmo sob intensa pressão, ele não negou quem era e permaneceu firme na verdade. Esse exemplo nos ensina que, quando vivemos baseados na verdade, mesmo os momentos mais desafiadores não conseguem nos desestabilizar. Para nós, isso pode significar permanecer fiéis aos nossos princípios em situações de pressão, como no trabalho, em amizades ou mesmo nas decisões cotidianas. A verdade, no entanto, não é algo que absorvemos automaticamente. Ela deve ser buscada ativamente. Na prática, isso significa mergulhar na palavra de Deus, onde encontramos os fundamentos da liberdade. Se você tem dúvidas ou inseguranças, pergunte-se: o que a Bíblia diz sobre isso? Comece com passagens como o Salmo 119, 105, que descreve a palavra como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ler a Bíblia é como acender uma luz em um quarto escuro, revelando o caminho para a liberdade. Essa busca pela verdade exige coragem, porque a verdade também confronta. Ela nos chama a abandonar mentiras que aceitamos como verdades, sejam elas sobre nós mesmos ou sobre o mundo ao nosso redor. Por exemplo, você pode ter acreditado que não é digno de amor ou perdão. No entanto, a Bíblia declara em Romanos 8:1: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." A verdade de Deus desarma as mentiras que o inimigo usa para nos prender. Uma vida ancorada na verdade também traz clareza emocional. Muitas vezes, os medos que enfrentamos são baseados em equívocos ou em informações distorcidas. Quando nos alinhamos à verdade, somos capazes de discernir o que realmente importa. Pense em uma situação em que você se sentiu paralisado pelo medo. Ao buscar a verdade em oração e meditação, percebeu que a ameaça não era tão grande quanto parecia? Isso é a verdade libertando sua mente e alma. Jesus é a personificação da verdade, e seguir seus passos nos conduz à liberdade completa. Ele nos convida a abandonar o jugo pesado da religiosidade, do medo e das expectativas humanas, e a viver na leveza da graça. Quando aceitamos esse convite, nos tornamos livres para amar, servir e viver com propósito. Isso não significa uma vida isenta de problemas, mas sim uma vida onde os problemas não nos controlam.
Essa liberdade só é possível quando reconhecemos a verdade como nossa âncora, um guia que nos mantém firmes em meio às tempestades. E quando entendemos isso, começamos a ver que a fé é o elemento que nos ajuda a mover montanhas, algo que exploraremos no próximo tópico. Terceiro princípio, o poder da fé que move montanhas. A fé é o combustível que nos permite realizar o impossível. Em Marcos 11:23, Jesus afirmou: "Se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele." Essa promessa não é uma metáfora vazia. É uma declaração poderosa sobre como a fé pode superar obstáculos que parecem intransponíveis. Mas, para vivermos essa realidade, precisamos entender que a fé é mais do que acreditar. É agir com base na confiança em Deus. Abraão é um exemplo perfeito de uma fé que transforma. Quando Deus pediu que ele deixasse sua terra e sua família para ir a um lugar desconhecido, ele obedeceu sem questionar. Sua confiança foi tão inabalável que ele se tornou o pai de muitas nações, como prometido por Deus. Gênesis 12, 1-4. Isso nos ensina que mesmo quando o caminho parece incerto, a fé nos guia a um propósito maior. No dia a dia, essa fé pode ser exercida quando enfrentamos decisões difíceis. Está diante de um desafio? Ore, confie e dê o primeiro passo, mesmo sem enxergar o caminho completo. Outro momento marcante é o da travessia do Mar Vermelho pelos israelitas. Diante de um mar aparentemente intransponível e de um exército inimigo em perseguição, Moisés ergueu seu cajado em obediência a Deus, e o mar se abriu. Êxodo 14:21. Esse evento épico demonstra que a fé não elimina os desafios, mas nos capacita a enfrentá-los com coragem e determinação. Pense em algo que parece intransponível na sua vida. Como Moisés, confie em Deus e haja com fé, acreditando que Ele pode abrir caminhos onde não há. Mas o que significa ter uma fé que move montanhas no mundo atual? Significa acreditar que com Deus somos capazes de superar barreiras emocionais, financeiras e até mesmo espirituais. Por exemplo, se você está lutando contra a ansiedade, exercite sua fé declarando versículos como Filipenses 4:13, "Tudo posso naquele que me fortalece." A repetição dessa verdade reforça sua confiança em Deus e transforma sua perspectiva sobre o problema. A fé também é um ato de entrega. Muitas vezes queremos controlar todas as circunstâncias, mas a verdadeira fé nos desafia a deixar o controle nas mãos de Deus. Isso pode parecer difícil, mas é nesse momento que experimentamos o poder divino. Imagine um agricultor que planta suas sementes. Ele não controla a chuva ou o sol, mas confia que a colheita virá no tempo certo. Assim é com a nossa fé. Plantamos atos de obediência e confiança, e Deus cuida do restante. Esse poder, no entanto, não é algo que possuímos por mérito próprio, mas um presente de Deus. Quanto mais buscamos sua presença, mais nossa fé cresce. Leia histórias de heróis da fé na Bíblia, como Noé, Josué e Esther, e veja como cada um deles enfrentou desafios aparentemente insuperáveis confiando em Deus. Eles são exemplos vivos de que o impossível se torna possível quando colocamos nossa confiança naquele que tudo pode. E quando vivemos essa fé, começamos a entender que ela não apenas move montanhas externas, mas também as internas, medos, inseguranças e dúvidas. Quarto princípio, vencendo o medo, como o rei Davi derrotou o medo. Davi é uma das figuras mais inspiradoras da Bíblia quando o assunto é coragem e confiança em Deus. Sua história nos ensina que o medo pode ser derrotado quando colocamos nossa fé no lugar certo. O enfrentamento de Golias, registrado em 1 Samuel 17:45, é um exemplo clássico. Enquanto todo o exército de Israel tremia diante do gigante, Davi, um jovem pastor, declarou:
Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa ousadia não veio de sua força física, mas de sua certeza no poder de Deus. Essa confiança não era resultado de uma fé ingênua, mas de experiências pessoais com Deus. Antes de enfrentar Golias, Davi lembrou a Saul que Deus já o havia livrado de um leão e um urso, enquanto cuidava das ovelhas. 1 Samuel 17, 34 a 37. Ele sabia que o mesmo Deus que o protegera no passado continuaria a ser fiel no presente. Na prática, isso nos ensina a olhar para as vitórias anteriores como lembretes do poder de Deus em nossas vidas. Que experiências você pode lembrar para fortalecer sua fé diante de novos desafios? Davi também compreendeu que as batalhas mais importantes não são travadas com armas humanas, mas com confiança espiritual. Em 2 Crônicas 20 e 15, o rei Josafá recebeu a mensagem de que a batalha não é vossa, mas de Deus. Davi viveu essa verdade ao usar uma simples funda e algumas pedras para derrotar o gigante. Isso nos desafia a reavaliar nossas ferramentas de luta. Quando o medo surgir, escolha armas espirituais, oração, louvor e a palavra de Deus. Declare com ousadia, Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O segredo de Davi também estava em sua intimidade com Deus. Ele era um adorador, alguém que derramava sua alma em louvor e oração. Os salmos são testemunhos dessa conexão. Quando o medo ameaçava consumi-lo, ele escrevia cânticos de confiança, como no Salmo 56, 3 a 4. Quando estou com medo, eu confio em ti. Isso nos lembra que em momentos de temor, precisamos nos voltar a Deus em adoração. Cante, ore e proclame quem Deus é em sua vida. Outro aspecto marcante é que Davi nunca negou a realidade do perigo, mas escolheu focar no poder de Deus. Ele não ignorou o tamanho de Golias, mas entendeu que o tamanho do gigante era insignificante diante da grandeza do Senhor. Na sua vida, pode haver Golias em forma de problemas financeiros, relacionamentos difíceis ou desafios emocionais. Reconheça o problema, mas escolha focar no Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Essa confiança não significa ausência de medo, mas a escolha de não ser controlado por ele. Davi nos mostra que coragem é agir apesar do medo, confiando que Deus está conosco em cada passo. Ele sabia que sua força vinha do Senhor e, por isso, enfrentava as batalhas com determinação. Da mesma forma, você pode orar pedindo a Deus que o capacite a enfrentar seus medos. Comece dizendo: Senhor, eu sei que sozinho não consigo, mas em Ti encontro força. Com essa confiança inabalável, Davi não apenas venceu Golias, mas viveu uma vida marcada pela superação de desafios gigantescos. Quinto princípio: a verdadeira proteção vem da sabedoria de Deus. A sabedoria é um dom precioso que Deus oferece àqueles que o buscam de coração. Em Provérbios 3, 5 a 6, somos exortados a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Essa é uma verdade profunda. Quando dependemos da orientação divina, encontramos proteção em todas as áreas da vida. A sabedoria de Deus não apenas nos guia para decisões acertadas, mas também nos livra de armadilhas invisíveis que poderiam nos ferir. José, o filho de Jacó, é um exemplo vivo de como a sabedoria de Deus protege e conduz. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele poderia ter sido consumido pela amargura. No entanto, José confiou no Senhor e permitiu que sua sabedoria o guiasse. Por meio de sua integridade e discernimento, ele se tornou governador do Egito, salvando milhares de pessoas da fome. Gênesis 41, 39 a 41. Esse exemplo nos ensina que, mesmo em situações adversas, a sabedoria de Deus pode transformar derrotas em vitórias.
Mas como buscar essa sabedoria no dia a dia? Primeiro, peça a Deus em oração, como Tiago 1,5 instrui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Além disso, mergulhe na palavra de Deus, pois é nela que encontramos os princípios que norteiam nossas decisões. Você pode começar lendo os livros de Provérbios e Salmos, que são ricos em lições para a vida prática. A sabedoria divina também nos protege de escolhas impulsivas. Quantas vezes tomamos decisões baseadas em emoções ou impressões externas e depois nos arrependemos? Ao buscar a orientação de Deus, aprendemos a pausar e refletir antes de agir. Pense em José novamente, que resistiu à tentação da esposa de Potifar, permanecendo fiel a Deus, mesmo quando isso lhe custou a liberdade temporária. Gênesis 39, 7 a 12. Essa atitude preservou sua integridade e preparou o caminho para sua exaltação futura. Outro aspecto importante da sabedoria de Deus é que ela nos ensina a discernir os momentos certos para agir ou esperar. Talvez você esteja enfrentando um dilema agora e não sabe qual caminho tomar. Ore pedindo clareza e peça conselhos a pessoas sábias e piedosas ao seu redor. Muitas vezes Deus usa outros para nos direcionar. Um mentor espiritual ou um amigo cristão pode ajudar a confirmar a direção que Deus está mostrando. A proteção que vem da sabedoria não significa a ausência de desafios, mas sim a garantia de que Deus está no controle, mesmo nas adversidades. José enfrentou anos de prisão antes de ser elevado ao poder. Mas em cada etapa, ele confiou na sabedoria divina para guiá-lo. Isso nos lembra que a paciência é uma parte crucial do processo. Espere no Senhor, e você verá como Ele transforma situações aparentemente sem saída em testemunhos poderosos. Buscar a sabedoria de Deus é uma jornada contínua, mas cheia de recompensas. Ela nos dá segurança, propósito e clareza em um mundo muitas vezes caótico. E é essa sabedoria que nos conduz à paz, mesmo nas tempestades, como veremos no próximo tópico. Sexto princípio: a paz que transcende as tempestades. A paz que Jesus oferece é algo que o mundo não pode dar nem entender. Em Marcos 4:39, encontramos um momento extraordinário. Jesus, diante de uma tempestade violenta que ameaçava o barco onde estava com seus discípulos, simplesmente disse: "Aquieta-te, acalma-te." Imediatamente o vento cessou e houve grande bonança. Essa passagem não apenas demonstra o poder de Cristo sobre a natureza, mas revela que, em meio às tempestades da vida, podemos encontrar paz ao confiar nele. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que não estamos sozinhos. Pense em Paulo e Silas, que, em Atos 16:25, cantavam louvores a Deus enquanto estavam presos. Apesar da escuridão da prisão e das correntes que os prendiam, eles experimentaram uma paz tão profunda que transformou aquele momento de sofrimento em um ato de adoração. Você já imaginou ter uma serenidade tão grande que mesmo os momentos mais difíceis não consigam abalar seu espírito? Jesus nos convida a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, como lemos em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse é um convite para trocar nossas preocupações por sua paz. Na prática, isso pode ser feito através da oração. Experimente separar um momento do seu dia para entregar seus medos a Deus. Diga: Senhor, toma o controle desta situação. Confio em Ti. Esse simples ato de entrega pode mudar completamente sua perspectiva. Outro aspecto da paz, que transcende as tempestades, é a confiança na soberania de Deus. Quando sabemos que Ele está no controle, podemos descansar, mesmo quando tudo parece desmoronar.
Pense em um pássaro que constrói seu ninho em uma árvore balançada pelo vento. Ele não se preocupa, porque sabe que a árvore está firmemente enraizada. Assim também devemos ser, enraizados na certeza de que Deus sustenta nossas vidas. Essa paz também nos ensina a viver um dia de cada vez. Jesus nos instruiu, em Mateus 6,34, a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia traz seus próprios desafios. Viver o presente com gratidão é um exercício espiritual que nos ajuda a manter o coração tranquilo. Que tal hoje você listar 3 coisas pelas quais é grato? Essa prática simples pode renovar seu foco e trazer calma à sua mente. Mesmo em meio às adversidades, podemos encontrar momentos de louvor e gratidão. Paulo e Silas não esperaram a liberdade para louvar a Deus. Eles cantaram no meio da prisão. Isso nos ensina que a paz verdadeira não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus em nossas vidas. Experimente louvar a Deus em momentos difíceis e veja como a atmosfera ao seu redor muda. Essa paz que excede todo entendimento nos prepara para enfrentar qualquer situação. Ela não é um sentimento passageiro, mas uma presença constante que nos fortalece. 7º princípio: oração, a fonte de força contra o mal. A oração é a conexão direta entre o humano e o divino, uma ferramenta poderosa para resistir ao mal e encontrar força nos momentos de fraqueza. Jesus, em Mateus 26:41, exortou seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa instrução nos lembra que a oração é mais do que um ritual. É um escudo que nos protege das armadilhas espirituais e um canal para recebermos poder e orientação. Daniel é um exemplo brilhante de perseverança na oração. Mesmo sabendo que orar poderia custar sua vida, ele continuou se ajoelhando 3 vezes ao dia, buscando a Deus com fidelidade. Daniel 6:10. Sua oração o sustentou na cova dos leões, onde Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Essa história nos ensina que, mesmo em situações desesperadoras, a oração pode ser nossa maior fonte de proteção. Que tal reservar um horário fixo todos os dias para orar, como Daniel? Pode ser pela manhã, à tarde ou à noite. O importante é criar o hábito. A oração também nos fortalece emocionalmente. Quando Jesus orou no jardim do Getsêmani, enfrentando a angústia da crucificação, foi fortalecido para cumprir sua missão. Lucas 22:43. Isso nos ensina que não precisamos enfrentar nossos medos e batalhas sozinhos. Ao dobrar os joelhos e clamar a Deus, encontramos renovação e coragem. Em momentos de grande pressão, experimente orar em voz alta. Declare suas preocupações e peça força para seguir em frente. Outro aspecto poderoso da oração é que ela nos permite interceder por outros. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias lutas que esquecemos o impacto que podemos ter ao orar por alguém. Pense em Pedro, que foi libertado da prisão enquanto a igreja orava intensamente por ele, Atos 12, 5-7. Quem em sua vida precisa de uma intervenção divina? Dedique alguns minutos hoje para interceder por essa pessoa e veja como Deus pode agir. A oração nos dá acesso à sabedoria divina, essencial para tomar decisões acertadas. Quando Salomão foi coroado rei, ele não pediu riquezas ou fama, mas sabedoria para governar o povo de Deus. 1 Reis 3:9. Sua oração foi atendida e ele se tornou um dos homens mais sábios da história. Da mesma forma, ao enfrentarmos dilemas, podemos orar pedindo discernimento. Antes de tomar uma decisão importante, diga: Senhor, guia meus passos e me dá sabedoria. Além disso, a oração nos protege contra ataques espirituais. Em Efésios 6:18, Paulo nos encoraja a orar em todo o tempo, como parte da armadura de Deus. A oração é como um campo de força que nos cerca,
impedindo que o mal encontre espaço para nos atingir. Que tal começar ou terminar o dia com uma oração declarando a proteção divina sobre sua vida e sua família? A força que encontramos na oração é um lembrete constante de que não estamos sozinhos. Ela nos conecta ao Criador e nos equipa para enfrentar qualquer desafio. Oitavo princípio: não temas os perigos invisíveis. A Bíblia nos ensina que não precisamos temer aquilo que não vemos, porque Deus nos protege até mesmo contra os perigos invisíveis. O Salmo 91, 7 nos dá uma promessa poderosa. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma declaração de confiança no cuidado divino, mesmo quando as ameaças são ocultas aos nossos olhos. Em um mundo cheio de incertezas, essa verdade nos dá a segurança de que Deus está sempre no controle. Um exemplo marcante dessa proteção divina é a história de Eliseu e seu servo, cercados pelo exército sírio. O servo, tomado de medo, perguntou o que fariam, e Eliseu respondeu com tranquilidade: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Segundo Reis 6:16. Ao orar, Deus abriu os olhos do servo, que viu o exército celestial de carros de fogo ao redor. Esse episódio nos ensina que mesmo quando não enxergamos a solução, Deus já está agindo a nosso favor. Mas como vivemos essa confiança no dia a dia? Primeiro, lembre-se de que nossa luta nem sempre é visível. Paulo escreve em Efésios 6:12 que nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Por isso, vista-se diariamente com a armadura de Deus, como mencionado no mesmo capítulo, e cubra sua vida com oração. Antes de sair de casa, declare: Senhor, cerca-me com teu cuidado e proteção. Essa proteção divina também nos ajuda a vencer o medo do desconhecido. Muitas vezes tememos o que não podemos prever, o futuro, as circunstâncias ou até mesmo os pensamentos dos outros. No entanto, Deus nos chama a confiar nele. Pense na vida de José, que mesmo enfrentando o abandono dos irmãos e a prisão injusta, confiou que Deus tinha um propósito maior. Gênesis 50:20. Essa confiança nos encoraja a viver com esperança, mesmo em meio à incerteza. Outro aspecto dos perigos invisíveis são os ataques emocionais e espirituais que enfrentamos. Ansiedade, dúvidas e pensamentos negativos podem nos consumir se não estivermos atentos. Nessas horas, é essencial lembrar que Deus é um escudo ao nosso redor, como Davi declara no Salmo 3:3. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Pratique isso declarando a palavra de Deus sempre que pensamentos destrutivos surgirem. A proteção de Deus também se manifesta de maneiras inesperadas. Muitas vezes, só percebemos que fomos livrados de algo perigoso depois que tudo passou. Pense nas situações em que você estava atrasado e mais tarde descobriu que evitou um acidente ou problema. Isso não é coincidência, mas o cuidado invisível de Deus. Que tal, a partir de hoje, agradecer a Deus não apenas pelo que Ele faz visivelmente, mas também por sua proteção invisível? Deus nos chama a viver com ousadia, sabendo que Ele é maior do que qualquer perigo, visível ou invisível. Nono princípio: a força que vem do amor inabalável de Deus. O amor de Deus é uma força que transforma vidas e expulsa todo medo. Em 1 João 4,18, somos lembrados de que, no amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Esse versículo revela que o medo não pode coexistir com o amor de Deus. Quando compreendemos plenamente o quanto somos amados por Ele, encontramos uma segurança que transcende qualquer circunstância. Esse amor é o antídoto para as incertezas e ansiedades que tantas vezes nos consomem. Romanos 8:30 e 8
A 39 reforça essa verdade ao declarar que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Esse amor é inabalável e nos envolve em todas as situações, sejam elas visíveis ou invisíveis. Pense em um pai que protege seu filho de qualquer perigo, mesmo antes que ele perceba a ameaça. Assim é Deus conosco. Seu amor nos cobre, mesmo quando não estamos cientes de suas ações. Mas como podemos experimentar esse amor em nosso dia a dia? Um passo importante é aceitar essa verdade em nosso coração. Muitas vezes, lutamos com sentimentos de culpa ou inadequação, acreditando que não somos dignos do amor de Deus. No entanto, a cruz de Cristo prova o contrário. Quando Jesus morreu por nós, ele demonstrou o quanto somos valiosos para o Pai. Lembre-se disso toda vez que se sentir indigno. Você é amado, não por mérito próprio, mas pela graça divina. Esse amor também nos convida a amar os outros com a mesma intensidade. Quando somos inundados pelo amor de Deus, ele transborda em nossas palavras e ações. Isso pode se manifestar em gestos simples, como um telefonema para alguém que está passando por dificuldades, ou em decisões maiores, como perdoar uma ofensa. Quando amamos como Deus nos ama, não apenas eliminamos o medo de nossas vidas, mas também ajudamos os outros a encontrarem essa mesma segurança. O amor de Deus nos dá força para enfrentar qualquer situação, porque nos lembra de que nunca estamos sozinhos. Mesmo nos momentos mais difíceis, sua presença nos sustenta. Pense no exemplo de Paulo e Silas, que ao cantarem louvores na prisão, experimentaram a libertação e a alegria de Deus. Isso nos ensina que quando somos preenchidos pelo amor divino, até os desafios mais sombrios se tornam oportunidades para louvar e confiar. Além disso, o amor de Deus nos liberta da necessidade de buscar validação nas coisas deste mundo. Quando sabemos que somos amados incondicionalmente, não precisamos mais provar nosso valor para ninguém. Isso nos dá uma confiança única, que não é arrogância, mas um reflexo da certeza de que somos filhos amados de Deus. Essa confiança nos permite viver com ousadia, sabendo que, não importa o que aconteça, estamos seguros nele. Por fim, esse amor inabalável é o fundamento para vencermos os maiores medos, incluindo o medo da morte. Ele nos lembra que a vida com Deus é eterna e que sua presença é nossa verdadeira segurança. E é essa perspectiva que nos conduz a viver sem temor, algo que exploraremos no próximo tópico. 10º princípio: viver sem medo da morte. A morte é uma das maiores fontes de medo para muitas pessoas, mas a Bíblia nos oferece uma perspectiva que transforma esse temor em esperança. Em Filipenses 1:21, Paulo declara: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Essa visão nos lembra de que a morte não é o fim, mas uma transição para uma vida eterna na presença de Deus. Essa certeza é um antídoto poderoso contra o medo, pois nos dá uma confiança inabalável de que o melhor ainda está por vir. Essa confiança vem da vitória de Cristo sobre a morte. Em 1 Coríntios 15:55, Paulo pergunta com ousadia: "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" Jesus não apenas enfrentou a morte, mas a derrotou completamente ao ressuscitar ao 3º dia. Sua ressurreição é a garantia de que aqueles que nele confiam também viverão eternamente. Quando abraçamos essa verdade, o medo da morte perde seu poder e podemos viver com liberdade e propósito. Mas como essa perspectiva impacta nossa vida cotidiana? Primeiro, ela nos ajuda a focar no que realmente importa. Quando sabemos que nossa vida é passageira, começamos a valorizar mais o tempo que temos e as pessoas ao nosso redor. Isso nos encoraja a viver com propósito, dedicando nosso tempo e energia ao que tem valor eterno, como nossa relação com Deus e o impacto que deixamos na vida dos outros.
Além disso, essa confiança nos permite enfrentar momentos difíceis com coragem. Pense em Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto era apedrejado, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Atos 7:59. Sua atitude demonstra que, mesmo diante da morte, é possível experimentar paz e até alegria, porque ele sabia para onde estava indo. Em momentos de medo ou incerteza, lembre-se do exemplo de Estevão e declare em oração sua confiança em Deus. Viver sem medo da morte também nos liberta para correr riscos por amor a Cristo e ao próximo. Muitos evitam seguir certos chamados de Deus por medo das consequências. No entanto, quando entendemos que nossa vida está segura em suas mãos, podemos dizer sim ao que Ele nos pede sem hesitar. Isso pode significar desde um ato simples, como ajudar alguém em necessidade, até decisões maiores, como mudar de direção em nossa carreira ou dedicar-se a missões. Outro impacto poderoso dessa perspectiva é a paz que ela traz para nossos relacionamentos. Quando entendemos que a vida eterna nos aguarda, podemos lidar com a perda de entes queridos com esperança e não apenas com tristeza. Em 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo nos encoraja a não nos entristecermos como aqueles que não têm esperança, pois sabemos que nos reencontraremos na eternidade. Isso nos dá forças para consolar outros e para superar nossas próprias perdas. Essa visão eterna muda tudo. Ela nos dá coragem para viver plenamente, sabendo que nossa história não termina aqui. 11º princípio: a proteção dos anjos ao nosso redor. Os anjos são uma manifestação poderosa do cuidado de Deus, enviados para proteger e ministrar àqueles que o seguem. Em Hebreus 1:17, lemos que eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Essa declaração nos dá uma perspectiva incrível sobre a realidade espiritual. Deus mobiliza seus anjos para cuidar de nós, mesmo quando não percebemos. Eles são como guardiões invisíveis, presentes em momentos de necessidade. Um dos relatos mais impressionantes desse cuidado é a história de Daniel na cova dos leões. Após ser jogado naquele lugar mortal, ele declarou no dia seguinte: "O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões." Daniel 6:22. Esse episódio não apenas demonstra o poder de Deus, mas também a missão dos anjos em proteger os justos. Imagine a tranquilidade de saber que há forças celestiais ao seu lado, mesmo nas situações mais ameaçadoras. Outro exemplo é Pedro, que foi milagrosamente libertado da prisão por um anjo. Atos 12:7-10. As correntes caíram, as portas se abriram, e ele foi guiado em segurança. Essa intervenção nos lembra que, quando oramos e buscamos a Deus, Ele age de maneiras sobrenaturais para nos livrar do mal. Assim como Pedro, podemos confiar que Deus está no controle, mesmo quando parece não haver saída. Mas como essa proteção se aplica ao nosso dia a dia? Primeiro, precisamos reconhecer que nossa luta não é apenas contra desafios visíveis, mas também contra forças espirituais. Efésios 6:12. Por isso, ore pedindo a proteção de Deus e confie que Ele enviará seus anjos para cuidar de você. Uma prática simples é orar antes de sair de casa, pedindo que Deus envie seus anjos para guardar seus caminhos. Além disso, a proteção dos anjos não significa que estamos isentos de dificuldades, mas sim que nunca estamos sozinhos. Em momentos de perigo, lembre-se de que Deus já está agindo em seu favor, mesmo que você não perceba. Pense nas vezes em que escapou de acidentes ou situações difíceis de forma inexplicável. Esses momentos podem muito bem ser exemplos da intervenção divina por meio de seus anjos. Essa presença angelical
também nos inspira a viver com coragem e confiança. Quando sabemos que Deus está conosco, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio. Isso não nos dá uma postura arrogante, mas uma certeza humilde de que estamos sob a proteção do Altíssimo. Declare em oração o Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos são um lembrete de que o cuidado de Deus é pessoal e constante. Eles nos cercam em tempos de alegria e em momentos de luta, cumprindo a missão de proteger, guiar e fortalecer os filhos de Deus. 12º princípio: o escudo contra feridas emocionais, o perdão. O perdão é um dos maiores remédios para as feridas emocionais. Jesus nos ensina em Mateus 18:21-22 que devemos perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa instrução não é uma simples regra de conduta, mas uma chave para a liberdade emocional e espiritual. O perdão é como um escudo que nos protege da amargura e da dor, permitindo que nossos corações sejam curados e fortalecidos. José, o filho de Jacó, é um exemplo marcante do poder do perdão. Traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo, ele teve inúmeras razões para guardar rancor. No entanto, ao reencontrá-los muitos anos depois, ele disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. O perdão de José não apenas restaurou sua família, mas também revelou a graça de Deus em sua vida. Esse exemplo nos ensina que o perdão liberta não apenas quem o concede, mas também quem o recebe. Praticar o perdão, no entanto, nem sempre é fácil. Às vezes, as feridas emocionais são profundas e a dor parece insuperável. Nesses momentos, é importante lembrar que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Comece orando por aqueles que o magoaram, pedindo a Deus que lhe dê forças para liberar o perdão. Diga: "Senhor, ajude-me a perdoar, assim como tu me perdoaste." Esse simples ato de oração pode iniciar um processo de cura que transformará sua vida. O perdão também nos protege contra os efeitos destrutivos da mágoa. Quando guardamos ressentimento, é como carregar um peso que nos impede de avançar. Em Hebreus 12:15, somos alertados a não permitir que nenhuma raiz de amargura brote em nossos corações, pois ela pode nos contaminar. Liberar perdão é como soltar esse peso, permitindo que vivamos com leveza e alegria. Que tal hoje mesmo identificar algo que está pesando em seu coração e entregá-lo a Deus? Além disso, o perdão nos ajuda a reconstruir relacionamentos quebrados. Pense em situações em que você viu famílias ou amizades serem restauradas após um pedido sincero de perdão. Esse gesto não apenas reconstrói pontes, mas também testemunha o amor e a graça de Deus em ação. Lembre-se de que o perdão não significa ignorar o erro, mas escolher não permitir que ele defina sua relação com a outra pessoa. O perdão também reflete o caráter de Deus em nossas vidas. Em Mateus 6,14, Jesus nos lembra de que, ao perdoarmos os outros, experimentamos também o perdão de Deus. Isso nos incentiva a viver de forma graciosa, mostrando ao mundo o poder transformador do amor divino. A cada oportunidade de perdoar, pense nisso como uma chance de demonstrar a mesma compaixão que Deus teve por você. Quando vivemos uma vida de perdão, encontramos paz, cura e liberdade para avançar. Esse escudo emocional nos fortalece para enfrentar desafios maiores, como os que Josué enfrentou ao liderar Israel. 13º princípio: a confiança. Sejamos fortes e corajosos como Josué. Josué é um exemplo de como a confiança em Deus nos capacita a enfrentar desafios aparentemente impossíveis. Quando Deus o chamou para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés, ele o encorajou com uma mensagem poderosa: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Essa declaração não era apenas um incentivo, mas uma promessa de que Josué jamais estaria sozinho em sua missão. A primeira grande prova de sua fé foi a conquista de Jericó. Com instruções que desafiavam a lógica militar, Josué liderou o povo a marchar ao redor da cidade por 7 dias, confiando totalmente na palavra de Deus. Josué 6. No 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, as muralhas caíram. Esse episódio nos ensina que a obediência a Deus, mesmo quando parece incompreensível, pode trazer resultados extraordinários. Pense em algo que Deus tem pedido a você e pergunte-se: estou disposto a confiar mesmo sem entender? Outro momento impressionante foi a oração audaciosa de Josué para que o sol e a lua parassem durante uma batalha crucial. Josué 10:2-14. Esse pedido, inédito e ousado, foi atendido, mostrando que Deus responde às orações daqueles que confiam plenamente nele. Isso nos desafia a orar com coragem e fé, sabendo que Deus é poderoso para agir de maneira sobrenatural. Que tal hoje orar por algo grande, algo que você acredita ser impossível? Lembre-se, a confiança em Deus não tem limites. A coragem de Josué também era alimentada por sua intimidade com Deus. Antes de liderar o povo, ele passou anos como assistente de Moisés, aprendendo a buscar a presença divina. Quando Moisés se retirava da tenda da reunião, Josué permanecia lá. Êxodo 33:11. Isso nos mostra que a confiança em Deus não surge do nada. Ela é construída em momentos de comunhão e entrega. Separe um tempo para estar com Deus diariamente. Leia sua palavra, ore e medite sobre suas promessas. Josué enfrentou não apenas batalhas externas, mas também desafios internos. Liderar uma nação inteira com suas dúvidas e rebeldias exigia uma confiança inabalável no propósito de Deus. Muitas vezes, nós também enfrentamos pressões que nos fazem duvidar de nossa capacidade. Nessas horas, é essencial lembrar que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Declare como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:16, reafirmando sua confiança nele. Outro aspecto notável é que a confiança de Josué era contagiante. Sua coragem inspirava o povo a acreditar no impossível e a avançar com determinação. Quando confiamos em Deus, nossa fé também encoraja aqueles ao nosso redor. Pense em alguém em sua vida que precisa de encorajamento. Como você pode ser uma fonte de força e esperança para essa pessoa hoje? Essa confiança, construída na obediência e na comunhão com Deus, nos mostra que nenhuma muralha é alta demais e nenhum desafio é grande demais quando colocamos nossa fé no Senhor. Da mesma forma, Jó é uma outra figura que exemplifica como encontrar força em meio à dor e ao sofrimento. Sua declaração em Jó 19:25 é um testemunho poderoso de fé. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Apesar de ter perdido tudo, filhos, saúde e bens, Jó permaneceu firme em sua confiança em Deus. Sua história nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais devastadoras, há força na certeza de que Deus está no controle. O sofrimento de Jó nos lembra que a dor faz parte da experiência humana, mas não é o capítulo final. Ele questionou, chorou e lamentou, mas nunca abandonou sua fé. Em momentos de dor, é natural sentir-se fraco ou perdido, mas Jó nos mostra que podemos ser honestos com Deus em nossas orações. Que tal, em um momento de dificuldade, abrir seu coração a Deus, dizendo exatamente como se sente? Ele está sempre pronto para ouvir. A restauração de Jó também revela que Deus é fiel e tem planos maiores do que podemos entender. Após sua provação,
Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas deu-lhe em dobro. Jó 42:10. Isso nos lembra que o sofrimento não é permanente e que Deus pode transformar nossa dor em um testemunho de sua bondade. Pense em uma situação difícil que você enfrentou no passado. Como Deus trabalhou nela para trazer algo bom. Use essa memória para fortalecer sua fé em momentos de dificuldade. Outro aspecto importante da história de Jó é como ele encontrou força na adoração. Mesmo após perder tudo, ele declarou: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Essa atitude de adoração em meio à dor é um lembrete de que, mesmo quando não entendemos o porquê do sofrimento, podemos confiar no caráter de Deus. Experimente louvar a Deus em um momento difícil e veja como isso muda sua perspectiva. Os amigos de Jó, embora bem intencionados, não conseguiram entender o que ele estava passando. Isso nos ensina a importância de escolher bem nossas companhias em tempos de sofrimento. Cerque-se de pessoas que oram por você e encorajam sua fé, em vez de aumentar sua dor com julgamentos. Se você conhece alguém enfrentando uma dificuldade, seja essa pessoa que oferece palavras de esperança e oração. A história de Jó também nos ensina que é no sofrimento que muitas vezes encontramos um relacionamento mais profundo com Deus. Jó declarou: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram." Jó 42:5. Sua experiência de dor o levou a uma compreensão mais íntima de quem Deus é. Da mesma forma, podemos buscar um encontro pessoal com Deus em meio às dificuldades, pedindo que Ele revele seu propósito e presença. Jó é um exemplo de perseverança e confiança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Sua história nos lembra que o sofrimento não é o fim, mas um caminho para a restauração e uma fé ainda mais forte. E essa fé nos conduz a um estilo de vida inabalável, como refletiremos no próximo tópico. 14º princípio: o poder da palavra para destruir o medo. A palavra de Deus é uma arma poderosa para vencer o medo e enfrentar os desafios da vida. Em Mateus 4:4, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele respondeu com firmeza: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Esse exemplo nos mostra que a Escritura não é apenas um texto sagrado, mas uma força viva que nos fortalece e nos protege contra os ataques do inimigo. Declarar a palavra com fé é como brandir uma espada espiritual, afiada e eficaz. Hebreus 4:12 descreve a palavra de Deus como viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que, quando usamos a palavra, ela penetra profundamente, trazendo transformação e coragem. Pense em um momento em que você enfrentou medo ou dúvida. Declarar versículos específicos, como Isaías 41:10. "Não temas, porque eu sou contigo." Pode mudar sua perspectiva instantaneamente. Faça disso um hábito diário. Memorize versículos que ressoem com os desafios que você está enfrentando e declare-os em voz alta. A história de Jesus no deserto também nos ensina que a palavra é uma defesa contra as mentiras do inimigo. Satanás tentou distorcer a Escritura, mas Jesus respondeu com a verdade. Isso nos lembra que, para usar a palavra com poder, precisamos conhecê-la bem. Dedique tempo para estudá-la, como um soldado que treina com sua espada antes de ir para a batalha. Comece com os Salmos ou os Evangelhos, absorvendo o que Deus diz sobre quem você é e o que Ele promete. Outro aspecto importante da palavra é sua capacidade de criar o que não existe. Em Isaías 55:11, Deus declara que sua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada.
Isso significa que, ao proclamarmos a palavra de Deus, estamos alinhando nossa vida com seus planos e propósitos. Por exemplo, se você está enfrentando um momento de escassez, declare Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. A palavra também tem o poder de nos renovar emocionalmente. Muitas vezes, os medos que enfrentamos são alimentados por pensamentos negativos e ansiedades. Em Romanos 12:2, Paulo nos instrui a sermos transformados pela renovação da mente. Meditar na palavra é uma maneira de substituir pensamentos destrutivos por verdades eternas. Experimente dedicar 5 minutos do seu dia para meditar em um versículo. Feche os olhos, repita-o lentamente e permita que ele penetre profundamente em sua alma. Além de nos proteger, a palavra nos equipa para agir com fé. Quando declaramos a Escritura com convicção, estamos afirmando nossa confiança em Deus e avançando em obediência. Pense em Josué, que liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida com base nas promessas de Deus. Ele não apenas ouviu a palavra, mas agiu sobre ela. Da mesma forma, a palavra de Deus nos encoraja a dar passos ousados, sabendo que Ele está conosco. O poder da palavra é ilimitado, e aqueles que a usam descobrem uma fonte inesgotável de coragem e força. E à medida que aprendemos a confiar na palavra, somos inspirados pela história de Jó, que encontrou força em meio à dor. Tema do próximo tópico. 15º princípio. O papel da fé em uma vida inabalável. A fé é o alicerce que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de homens e mulheres que, confiando em Deus, superaram medos, desafios e até o sofrimento mais profundo. Essa confiança inabalável em Deus nos dá a força necessária para enfrentar qualquer adversidade, sabendo que Ele nunca nos abandona. A promessa de Deuteronômio 31:6 ecoa em nossos corações. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa fé não apenas nos sustenta, mas nos transforma. Ela nos leva a viver com propósito, a amar sem reservas e a agir com ousadia, sabendo que Deus está no controle de tudo. Quando vivemos uma vida de fé, nos tornamos testemunhas vivas do poder de Deus, impactando aqueles ao nosso redor. Assim como Josué e tantos outros, somos chamados a ser fortes e corajosos, confiando que Deus está conosco em cada passo. O papel da fé vai além de superar medos ou desafios. Ela nos conecta diretamente ao coração de Deus. É pela fé que experimentamos sua presença, ouvimos sua voz e entendemos seus planos. Quando buscamos viver uma vida de fé, experimentamos paz, proteção e propósito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Isso nos desafia a continuar crescendo espiritualmente, a buscar mais de Deus e a confiar nele plenamente. Ao confiar em Deus, descobrimos que Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza e nosso escudo. Essa verdade nos protege contra as tempestades da vida e nos dá a coragem para avançar, mesmo quando o caminho parece incerto. Pense nas palavras de Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Essa confiança não é uma ideia abstrata, mas uma realidade prática que nos sustenta diariamente. Além disso, a fé nos capacita a viver com esperança, sabendo que o melhor ainda está por vir. Quando olhamos para a cruz e para a ressurreição de Cristo, vemos a prova definitiva de que o amor de Deus é mais forte do que qualquer medo ou sofrimento. Essa esperança nos fortalece a cada dia, lembrando-nos de que nada pode nos separar do amor de Deus. Viver pela fé é viver com os olhos fixos em Deus, não nas circunstâncias.
Isso nos desafia a agir com confiança, mesmo quando não temos todas as respostas. Ao longo dessa jornada, descobrimos que Deus é fiel e que suas promessas são verdadeiras. A cada passo, Ele nos guia, nos sustenta e nos transforma, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Essa caminhada de fé nos leva a uma vida de coragem, paz e propósito. E, ao aplicarmos esses princípios bíblicos, vemos como a fé nos blinda contra as adversidades, nos fortalecendo para enfrentar qualquer desafio com confiança. A fé é mais do que um conceito. Ela é o alicerce que transforma vidas, renova esperanças e nos prepara para enfrentar qualquer desafio. Agora que você conhece esses princípios bíblicos poderosos, é hora de trazê-los para a prática diária. Não se trata apenas de saber, mas de viver de acordo com a confiança inabalável em Deus, como fizeram Josué, Jó, Davi e tantos outros que inspiraram gerações com sua coragem e fé. Pergunte a si mesmo: como posso aplicar esses ensinamentos hoje? Talvez seja no perdão a alguém que o magoou, na decisão de enfrentar um medo antigo ou na entrega de um sonho que você tem tentado carregar sozinho. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas ela precisa ser colocada em ação. Comece pequeno. Que tal hoje meditar em um versículo que ressoe com sua vida atual e orar pedindo direção divina? Pense no impacto que viver essa fé pode ter, não só na sua vida, mas na vida daqueles ao seu redor. Ao confiar plenamente em Deus, você não apenas encontra paz e propósito, mas também se torna uma fonte de esperança para os outros. Quem em sua vida precisa de uma palavra de encorajamento? Quem está esperando por um gesto de amor que mostre o poder transformador da fé? Dê o primeiro passo. Deus nos chama a viver com ousadia e propósito, e a Bíblia está repleta de ferramentas para nos equipar nessa jornada. Não deixe esses ensinamentos ficarem apenas na teoria. Experimente orar com mais intensidade, estudar a palavra com mais dedicação e compartilhar essas verdades com outras pessoas. Esses passos simples podem trazer mudanças significativas na sua caminhada espiritual. Agora que você conhece esses 15 princípios poderosos da Bíblia, a questão que fica é: como você pode aplicá-los à sua vida? A Bíblia não é um livro para ser admirado de longe, mas uma fonte de sabedoria que precisa ser vivida. Qual desafio está te paralisando hoje? Qual medo tem roubado a sua paz? Lembre-se, a palavra de Deus oferece respostas, proteção e uma força inabalável para enfrentar tudo isso. Você está disposto a deixar Deus transformar sua vida? Pense em como sua jornada pode mudar ao adotar esses princípios como guias. Não permita que o medo continue limitando seu potencial. Haja agora. Reserve um tempo para meditar em um dos ensinamentos que mais tocou seu coração. Ore sobre ele e peça a Deus que te ajude a colocá-lo em prática. E mais importante, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Quem na sua vida precisa ouvir essas verdades? Talvez um amigo que está lutando contra a ansiedade ou um familiar que precisa de esperança. Seja o instrumento que Deus pode usar para tocar outras vidas. Afinal, ao espalhar luz, você também se fortalece. Quais áreas da sua vida precisam ser transformadas hoje? Quais decisões você precisa tomar para viver essa fé que move montanhas? Deixe que esses princípios sejam o seu guia e não espere para começar. Se Deus tem falado ao seu coração, aproveite este momento e permita que Ele faça algo novo em você. Por fim, inscreva-se neste canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre a Bíblia e suas verdades transformadoras. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade para crescer espiritualmente e encontrar respostas para os desafios da vida. Não deixe essa jornada parar por aqui. Junte-se a nós e descubra tudo o que Deus tem reservado para você. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.